Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Gostaria que todos abrissem a Bíblia. É um texto bíblico conhecido por todos. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: tornou a fazer dele outro. Repitam comigo: tornou a fazer dele outro. Dá para falar mais forte? Tornou a fazer dele outro. Versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então está aí a parte B do versículo. Tornou a fazer dele outro vaso. Deus está comparando o homem a um vaso de barro que se quebrou na mão do oleiro. Deus criou o homem e formou o homem do pó da terra, como a obra do oleiro. O homem foi formado como vaso de barro. Deus entrou dentro desse vaso pela presença do seu Espírito. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito do pó da terra, e Deus o chamou de alma vivente. Então, quando se fala de vaso, podemos dizer que Deus está falando de alma, está falando do coração do homem, do centro das emoções, alma vivente. A condição para o homem continuar sendo alma vivente na criação seria o homem continuar andando com Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o seu espírito e deu ao homem vida, a partir daí o homem que era imóvel começou a se mover como alma vivente, como um ser pensante, como um ser de emoções, como um ser de poder de decisões, como um ser que governasse, um ser de governo próprio, alma vivente. No entanto, o homem estava sendo vivente por conta da vida de Deus nele. Mas a condição para que o homem continuasse sendo alma vivente é que ele andasse com Deus. Ou seja, vivesse segundo a vontade de Deus. Que o homem vivesse a comunhão plena de Deus. Que o homem nunca deixasse Deus sair de dentro dele. Ele sempre seria vivente com a vida de Deus, se ele não comprometesse essa comunhão, se ele não transgredisse a justiça de Deus. O reino de Deus era sobre ele. Toda a criação seria dominada pelo homem, por conta do reino de Deus nele.
O Espírito de Deus é que fazia o homem ter a vida de Deus. No entanto, Deus disse que o homem precisava estar em obediência à sua palavra. E Deus então colocou essa obediência em prova. Plantou 2 árvores. Uma, a árvore da vida. Então, todo dia o homem precisava escolher a vida de Deus. Todo dia ele teria necessidade de comer do fruto da vida. Eu fico pensando, Deus poderia não ter colocado essa condição e o homem vivesse sem necessidade de colher do fruto da árvore da vida diariamente. O homem não ter fome, ele está tão abastecido de Deus a ponto de ele levantar de manhã e ter Deus suficiente. Amém? Não, mas Deus plantou uma árvore. E Deus mostrou o caminho desta árvore para o homem. Para que o homem todo dia buscasse a vida nesta árvore. Quem está entendendo? Todo dia, imagina você, teria que levantar cedo, assim como muitos fazem. De manhã quer um cafezinho, um pão, né? Às vezes levanta até mais cedo para ir na padaria. Então o homem, para ter naquele dia a vida de Deus, ele teria que levantar cedo, acordar Eva e dizer: Eva, vamos lá? O que, Adão? Ué, o quê? Vamos lá na árvore da vida. Vamos lá buscar o fruto da vida. Aí, consegue imaginar isso comigo, irmãos? Os dois indo de mão dada, né? E acertando o caminho, e pegando e comendo, e voltando. Que bom. Interessante. O homem estava cheio da vida de Deus, porque comeu da árvore da vida. E Deus visitava o homem na virada do dia. De tarde, Deus vinha. Porque o homem estava cheio de Deus. Aí Deus vinha para celebrar com ele. Porque quem está cheio de Deus, tem como Deus vir celebrar com ele. Amém? Aí, um dia a Eva está indo, passeando ali no meio do jardim, ela se deparou com a outra árvore. E a outra árvore, qual era o nome dela? Ciência do bem e do mal. O fruto dela era um fruto chamado fruto da consciência. Fruto da ciência. Ó. E por se multiplicar a ciência, né, irmãos? O amor de muitos se esfria, né? Não é isso que a Bíblia diz? Tem muita ciência, pouca vida de Deus. Então, agora, a Eva para diante da ciência. E aí a proposta veio logo para ela, né? E a serpente começou a conversar com ela e perguntou para ela: foi assim que Deus disse que dessa árvore vocês não podem comer? Aliás, como é que ele falou mesmo? Ah, ele disse: se nós comer, nós vamos morrer. Ah, vai nada. Vai morrer nada. É porque ele não quer que vocês sejam igual a ele. Ou seja, ele tem uma ciência que vocês não têm. Então, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ficar sabendo dos dois lados da balança, o bem e o mal. Tinha necessidade disso? Não. Estava bom do jeito que estava?
Mas a Eva olhou para a árvore, viu que a árvore era boa para comer, e logo então ela comeu. Mas havia uma sentença de que se ela comesse, ela ia perder a vida de Deus. Por quê? O homem então passou a andar pela sua própria consciência. Amém? O homem passou a andar pela sua própria consciência. Aí Deus vem de tarde, né? O homem agora está na sua própria consciência. Ele viu que tinha algo errado nele. Ele descobriu a nudez dele. Ele se escondeu. Ele fez roupa de folhas para esconder sua vergonha. E quando ele escuta a voz de Deus no jardim, ele já não quis andar mais com Deus. Quem se alimenta de Deus, quem come de Deus, quem come do pão da vida, tem prazer de andar com Deus. Caminha com Deus, vive com Deus, compartilha tudo com Deus. Tem prazer da presença de Deus. Aí, a voz de Deus começa a soar no jardim, chamando o homem, porque Deus conhece a todos pelo nome. Os atributos de Deus são onisciência, onipresença e onipotência. Se o homem tinha comido da árvore da ciência do bem e do mal, mas ele não sabia que Deus está acima de toda a ciência, porque um dos atributos dele é a única ciência, onisciência. O homem nunca vai saber tudo, a ciência nunca vai saber tudo, porque o único que sabe tudo é o onisciente, o onipresente, o onipotente, o eu sou, o eterno, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o rei da glória, o Senhor dos exércitos, o eterno, o El Shaddai, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Deus da provisão, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será. Aleluia! A ele ninguém chega, a ele ninguém alcança. Glória! Glória ao seu nome, que está acima de todos os nomes. E o homem, sendo um vaso cheio de Deus, cheio de vida, o homem sendo um vaso, pastor Luiz, que se abastece todo dia da vida de Deus, buscando a vida na árvore da vida, na árvore de Deus. Todo dia o homem está cheio de Deus. O Espírito de Deus está nele e ele se alimentando da vida de Deus, comendo da vida de Deus todo dia. Então ele é um vaso cheio. Vaso cheio. Vamos lembrar que o homem até então ele era um vaso sem forma e vazio. Assim como a terra era sem forma e vazia. No capítulo 1 de Gênesis você vai ver, no versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou os céus, todos os céus, e depois ele faz questão de revelar a Moisés, o escritor do Pentateuco, aquele que recebeu a revelação da criação. Ele faz questão de revelar, dizendo que ele criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Aí faz questão também de dizer que a terra era sem forma
e vazia. Deus ainda não tinha formado a terra, Deus havia criado. Mas Deus ainda não havia formado. Deus havia criado. Como toda a criação, a terra já havia sido criada. E eu fico pensando, Deus cria tudo bem feito, amém, irmãos? Deus não cria nada deformado. Deus cria em forma. Mas a Bíblia vai dizer que a terra, então, agora, revelada a Moisés, é que ela era sem forma e ela era vazia. E eu fiquei pensando que essa deformação da terra pode ter ocorrido, até tem alguns teólogos que defendem essa tese, que ela pode ter se deformado com uma batalha que ocorreu com os seres celestiais. Lembra que houve uma guerra lá? Houve uma rebelião? Amém? Uma revolução? Quando a gente fala uma rebelião, pensa que é um negocinho simples, né? Não. Levantou-se um príncipe e convenceu a terça parte dos seres criados a se rebelar contra o Eterno. Mas lembre-se, o Eterno é onisciente, sabedor de tudo. Tudo está patente a Ele. Tudo está muito claro diante dEle. Então, não foi descoberto. Já estava descoberto. Porque diante de Deus não se esconde nada. Não se encobre nada. No entanto, logo então Lucifer fica sabendo que Deus já está sentenciando ele. E a sentença foi ele sair de dentro da justiça do reino eterno. E ele foi jogado para fora, amém? Ele e a terça parte dos anjos que tornaram-se demônios. Todos eram seres espirituais criados por Deus. Continuaram sendo seres espirituais criados por Deus? Sim, mas agora deformados. Anjos que eram formados, tornaram-se anjos deformados, demoníacos, diabólicos. Tornaram-se adversário de Deus e de toda a sua criação. Tornaram-se um reino oposto, um reino chamado reino das trevas, reino da escuridão, porque o reino eterno é reino da luz, porque Ele é a luz. E agora eles são expulsos da luz e vai para o reino das trevas, amém? Não tem luz para demônio, sabia disso? Demônio anda no escuro. Não tem luz para demônio. Demônio vive em trevas. Porque eles não são seres de luz. Digam comigo, não são seres de luz. Alguém já ficou no escuro? A gente fica inquieto, sim ou não? Já deu para entender como é que estão os demônios? Hã? Se apagar a luz aqui, você fica apavorado, fica não? É assim os demônios. Seres das trevas. Seres da escuridão. E aí, interessante, agora Deus falar que a terra era sem forma e vazia. Aí começa então, entendimento aqui bíblico. A terra era toda coberta por água. Diga comigo, coberta por água. Diga, água é vida. Fala, Deus guardou a terra. Deus guardou a terra. A terra, para a ciência, inclusive, até diz que é o planeta água, não é isso? Porque tem mais água do que porção de terra. Então,
eu entendo que a terra não está deformada no sentido de ela está sem forma porque Deus não havia formado, ela não está deformada. Vamos entender isso aqui? Então pode cair a tese da deformação. Estou pontuando aqui algumas teses que há. Mas vamos entender que a terra está coberta de água. Não é isso que diz em Gênesis? Rapidamente, Gênesis capítulo 1. E a terra está o quê? Coberta de água. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, havia um abismo. E abismo, tem luz, irmãos, no abismo? Abismo é uma escuridão. Abismo é escuridão. E havia trevas sobre a face do abismo. Então havia uma treva sobre a face do abismo. Abismo é uma separação, não é isso? Então a terra está aqui separada, houve um abismo, mas o Espírito de Deus, ele está movendo sobre a face das águas. Deus, ele guarda a sua criação, amém ou não amém? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da humanidade. Por mais catastrófico que nós olhamos e vemos o mundo como está, mas Deus está no controle de tudo. O Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus paira sobre a terra. E agora Deus começa a criar, começa a gerar no poder da sua palavra. Então agora vem para cá, eu e você também, nós fomos deformados ou sem forma. Nós ficamos por conta da queda, do pecado. Mas o Espírito de Deus, ele esteve e está pairando sobre a face das águas. E no poder da palavra de Deus, Deus então trabalhou a sua obra em nós. Assim como Deus trabalhou a sua obra na terra, a sua obra de criação na terra, Deus também trabalhou a sua obra de criação em nós. Assim como no princípio Deus criou o homem do pó da terra, Deus então, depois da queda, Deus decreta um novo homem. O Adão é o homem deformado, mas Jesus é o homem da salvação, é aquele que trouxe a vida de Deus, aleluia. Adão trouxe a morte e Jesus trouxe a vida. Jesus trouxe a vida. Então Jesus, ele tornou a fazer outro homem. Diga comigo, Deus tornou. Eu cortei aqui um tópico aqui, senão nós ia ficar lá no Gênesis. Vamos pular aqui para terminar. Deus então tornou a fazer. Ele tornou a fazer outro homem. E como foi feito esse outro homem? Foi feito esse outro homem através de Cristo, através de Jesus. Agora Deus então não quer mais fazer um homem apenas como criatura, mas Ele quer fazer filhos. Até então Deus tinha um único filho. Qual era o único filho de Deus? Jesus. Jesus, o único filho de Deus. E agora Deus então vai fazer filhos através do seu único filho.
Então ele dá o seu próprio filho para vencer o mal, porque o homem não conseguiu vencer o mal com a sua própria ciência, com a sua própria consciência. A filosofia humana não vence o diabo, a ciência humana não vence Satanás, a sabedoria humana não vai vencer o pecado. A religião, por maior que ela seja na terra, por mais adepto que ela tenha, ela não vai vencer o pecado. Por mais caridade, por mais prática de caridade que ela tenha, ela não vai vencer o pecado. O único que venceu para sempre o pecado é Jesus, o único Filho de Deus. Ele veio de Deus para vencer o pecado. O único filho, diga, o único filho do rei é príncipe. O único filho é o único herdeiro. E Deus olhou e falou: agora eu vou fazer dos homens meus filhos e vou fazer mais herdeiros. Então eu não vou ter apenas um herdeiro, eu vou ter vários herdeiros da minha glória. Quem é herdeiro da glória? Quem é herdeiro da glória? Então Deus coroou Jesus, o seu príncipe, seu filho, como rei. Jesus está na glória, amém? Estou pulando aqui os tópicos. Jesus na ressurreição, ele diz: todo o poder foi me dado, no céu e na terra. O filho da Elizabeth só recebeu todo o poder da monarquia agora, sim ou não? Jesus também, depois da morte e na ressurreição, ele recebeu todo o poder, no céu e na terra. O próprio Deus se fez homem, morreu como homem, aleluia! E ele herdou toda a glória, Jesus herdando toda a glória, todo o poder no céu e na terra. E ele foi coroado rei. E agora, nós somos os filhos depois dele, amém ou não amém? Quem é filhos depois dele? Então nós somos os príncipes, estamos na linha descendente, sim ou não? Ascendente, né? Descendente. Então ele está na linha ascendente, nós estamos na linha descendente. Então, o próximo vai ser eu e você, amém ou não amém? Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem coroa para mim, tem coroa para a igreja, tem coroa para mim, tem coroa para você. A igreja vai ser coroada porque os filhos vão ser coroados um dia para reinar com ele. Aleluia! Todos os filhos de Deus terão coroas de rei. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Todos vão ter coroa de rei. Então guarda o que tens. O que eu tenho? A fé. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é a firmeza da esperança. Eu chego lá através da fé. Através dessa firmeza de esperança é que eu vou chegar lá. Amém? É que eu e você vamos chegar lá. E a coroa nos espera. A coroa nos espera. Então assim, tornaremos para sempre filhos de Deus, reinando com Ele para toda a eternidade. E veja uma coisa interessante aqui. Nós sendo vaso quebrado, Deus olhou para mim e para você e viu que havia jeito. Então Deus tornou a fazer o mesmo que Ele fez lá no Éden, o mesmo que Ele fez lá no princípio. Ele fez um novo homem, Ele fez um novo vaso. Você não está entendendo? Você foi feito filho porque você é um novo vaso. Eu sou um novo vaso. Eu fui gerado nele, por ele, para ele. O oleiro fez o vaso. O oleiro fez o vaso dele, para ele.
eu sou um vaso de Deus. Pergunta para o irmão do seu lado, e você? Agora eu te pergunto, como que você está? Está sem forma ou está com forma de Deus aí? Forma, lembra de forma? Então, se eu estou formado, eu estou na forma de Deus. Eu estou na vontade de Deus. Eu estou na mente de Deus. Vaso é aquele que é feitura de Deus, mente de Deus. E aí vem aquele texto que nós lemos e nós terminamos a mensagem de domingo passado falando que versículo? Você lembra disso, irmão? Qual é o versículo que nós falamos? Coríntios, nós somos alma vivente. E qual que é o versículo que nós falamos no último culto, domingo? 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Agora temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é porque nós fomos feitos com esta mente. Deus fez o vaso dele, assim como ele gerou o seu Filho, Jesus Cristo, com a mente dele. Ele cresceu com a mente de Deus na terra, sim ou não? Se você for ver a vida de Jesus, ela está desde a gestação com a mente de Deus, sim ou não? Ele nasceu com a mente de Deus, com o Espírito de Deus. O que gerou Jesus foi o Espírito de Deus, sim ou não? Ele nasceu com a mente de Deus. Com 12 anos, os doutores vão sabatinar ele, perdem para ele, porque ele tem a mente de Deus. E agora eu e você que somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Deus. A partir de que dia, pastor, que eu me tornei esse homem com a mente de Cristo? No dia que eu nasci de novo. Amém? Está entendendo? Eu nasci de novo. Então esse novo nascimento é importante? Foi muito importante para mim, foi tudo para mim. Porque aí eu comecei a viver agora uma nova vida, uma nova mente. Foi me dado um novo coração. Coração é mente, coração é a alma. Então agora eu me tornei uma alma. Que alma é essa? Alma falida? Alma quebrada? Vaso quebrado? Não. Agora eu me tornei uma alma vivente. Um vaso vivo. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Deus soprou o Espírito de Deus, o Espírito dele em mim. Eu era imóvel no reino de Deus. Eu era sem forma no reino de Deus. Mas Deus me formou, formando em mim um caráter novo, formando em mim uma mentalidade nova, através do novo nascimento. Então agora, eu sou um vaso feito de novo. Diga comigo, um vaso feito de novo. Então essa alma agora, não é a alma agora do velho homem. Essa alma agora é a alma do novo homem. Esse coração aí é o coração do novo homem. Essa mente, esse sentimento agora é sentimento do novo homem. Esses pensamentos agora são pensamentos do novo homem. É por isso que agora eu tenho prazer de pensar na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Eu penso na lei do Senhor porque eu tenho prazer.
Porque é pela lei pela lei do Senhor, é pelo decreto do Senhor, é pela graça do Senhor que eu fui gerado, é pela vida dele que eu fui gerado, é pela palavra dele que eu fui gerado. Então, como é que eu não vou ter prazer de onde eu vim? Ou por que eu não vou ter prazer naquilo que me gerou? Então, se você está perdendo o prazer da palavra de Deus, se você não está buscando se alimentar de Deus, tem coisa errada aí. Que coisa errada é essa, pastor? Você está perdendo a identidade de filho. Está perigoso, então. Pode ser que a alma vivente está perecendo. Mas nós podemos restaurar todos os dias. Nós podemos nos renovar todo dia. Agora, sabe por quê? Porque a sentença do pecado foi vencida. Você não entendeu? Você não entendeu? A Eva pecou e morreu. Mas agora eu e você, nós pecamos e tem jeito para mim, tem jeito para você. Por quê? Ele está no céu como advogado advogando a minha causa. Todo dia, todo dia, todo dia. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? A Eva queria ter esse privilégio, sim ou não? Você erra o caminho da vida, dá uma desviadinha, mas se der tempo de voltar, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se a lâmpada apagar, tem tempo dela acender. Mas o noivo está chegando. Porque se eu perder a vida de Deus, eu entro em escuridão. Significa o quê? Que a lâmpada apagou. Lembra das 5 virgens? Que tinham luz e as 5 que não tinham? Todas eram virgens. Todas eram preparadas, esperadas. Todas estavam esperando o noivo. Mas uma parte delas perdeu a luz. Uma parte delas foi ficando no escuro. Misericórdia, diga. Senhor, me dá sabedoria para eu ver se a minha lamparina está apagando. Deixa eu ver se eu estou bem abastecido de azeite. Oh, Jesus. Esse vaso como é que está? Lembra que eu disse que Adão todo dia ele tinha que comer da árvore da vida? Então todo dia eu tenho que me alimentar de Deus. Todo dia eu tenho que me abastecer de Deus. Todo dia eu tenho que me encher de Deus. Todo dia. De que eu tenho que me encher? De azeite. Hoje representa a vida de Deus. Em João 15, Jesus disse: eu sou a árvore do azeite. Da uva, né? Da videira. Eu sou a árvore de Deus. Eu sou a videira. Eu sou a vide de Deus. E vocês são ramos. Eu sou a vida de Deus e vocês a extensão desta vida. Mas se eu não tiver fruto, se eu for perdendo a vida de Deus em mim, eu posso ser cortado da árvore. Eu posso ser tirado para fora. Só fica na videira quem está conseguindo tirar a vida da videira. Quem está conseguindo tirar a vida da videira consegue permanecer na videira. Quem está conseguindo extrair virtude de Jesus consegue viver a vida de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tirou virtude de Jesus. E Jesus falou o que para ela? Foi a tua fé que salvou você, mulher. É a fé que salva nós, irmãos. A fé é a nossa vitória. É pela fé que eu tiro virtude de Jesus. É pela fé que eu tiro vida de Jesus. E eu tenho que me alimentar de Jesus todo dia. Ele é o caminho da vida. Tem caminho da vida. Tem caminho da verdade. Ele é o caminho.
Ele disse: eu sou o caminho. Ficou sem revelar o caminho há muitos anos. Deus colocou querubins guardando o caminho da árvore da vida. Mas Jesus veio, ressuscitou dentre os mortos e disse: agora aqui, ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem na árvore da vida se não for através desse caminho. Diga: eu acertei o caminho, graças a Deus. Então, se eu sei o caminho, se eu acertei o caminho, então eu tenho que comer. Eu tenho que chegar em Deus todo dia, sim ou não? Eu tenho que chegar nele todo dia, porque eu já sei o caminho. Então eu sou um vaso que me abasteço todo dia. Tem renovo de Deus para mim. O pecado jaz à porta todo dia. O mundo jaz no maligno. Mas eu sou um vaso de Jesus. Eu sou um vaso de Deus. Eu sou uma alma vivente que vivo a vida de Deus. E para eu manter como alma vivente, é só eu ficar firme, continuar andando com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele não apareceu mais. Repete isso. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Tem duas formas. Nós vamos andando com Deus, nós vamos desaparecendo. Amém ou não amém? O velho homem vai desaparecendo. E Enoque andou 360 anos com Deus. E depois ninguém mais viu ele. Diga: eu estou aqui, mas eu não quero que o mundo me veja mais. Quanto mais tempo você andar com Deus, mais você vai desaparecendo, irmão. Que bênção! Aleluia! O velho homem vai desaparecendo todo dia. Então Enoque andou com Deus e não apareceu mais. E tem gente que teme aparecer, não é verdade? Que apareça Jesus, que apareça Deus em mim. Então vamos andar com Deus. Se eu andar com Deus, eu vou ser um vaso vivente. Eu vou ser um vaso com vida de Deus. E todo dia eu vou me enchendo dele até transbordar. Porque Deus, ele promete dar. Dar mais. Só que tem uma coisa linda. Dai e dar-se-vos-á. Vamos sair daqui hoje como vaso cheio e vamos dar o que nós temos. Amém ou não amém? Vamos dar o que nós temos dentro de nós, irmãos. Como alma transformada, como alma renovada, como alma que vive agora a vida de Deus, como vaso de Deus. Vamos transbordar. Vamos nos encher até transbordar. E tem muita gente que são almas quebradas, ou seja, vaso quebrado, que precisam ser feitos de novo. E Deus continua trabalhando a sua obra na terra. Ele vai tornar a fazer outro homem na vida daquele homem que você conhece, na vida daquela mulher que você conhece. Ele tornou a fazer outro homem em Jesus. Basta o homem agora acreditar na palavra, porque vai começar a transformação no poder da palavra. Assim como Deus criou tudo no poder da sua palavra, Ele cria no poder da palavra o vaso novo. O vaso novo é gerado no poder da palavra. Eu estou tão cheio dessa palavra, mas eu vou terminar aqui. A sua alma não é uma alma falida. A minha alma não é uma alma mais falida. Não deixe o diabo colocar isso na sua mente de jeito nenhum. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Tem perdão para você.
Sabe qual é o vaso que quebrou e não conserta mais? Os demônios. Para eles não tem jeito. O diabo está furioso com a humanidade. O diabo está furioso com os seres humanos. Sabe por quê? Porque ele sabe que para o homem tem chance ainda. Que para o homem tem oportunidade de perdão. Para o homem tem vaso novo. Para a humanidade, para toda a criatura humana, tem um novo homem criado já. Tem. Jesus Cristo é o novo homem gerado por Deus. E Ele é o Cristo, o esperado das nações, ungido de Deus. E eu me tornei ungido de Deus porque eu sou um cristão, porque eu vivo agora a vida dele, a vida de Cristo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Busca a vida de Deus, irmão, irmã. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil. Eu tenho me manifestado muito pouco publicamente a respeito da política. Mas hoje eu fui, sem dizer nada, fui confrontado com a pessoa, só para querer saber qual era o meu posicionamento. E veio cutucar. Ei, Deus não perdeu o controle, irmão. Mas como alma vivente, escute isso aqui, eu tenho a mente de Cristo, amém? Como alma transformada, eu não tenho a mente diabólica, eu tenho a mente de Cristo. Então eu tenho que agir no centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, presta atenção nisso aqui, eu tenho que refutar, eu tenho que repudiar, eu tenho que rejeitar. Amém ou não amém? Tudo que não é de Deus eu tenho que rejeitar. Sai daqui levando essa palavra. Você é alma de Deus, novo homem. Nós não somos mais criatura apenas. Nós somos filhos de Deus. Temos que pensar a mente de Cristo. Eu tenho que olhar todos os dias para Cristo e ver Ele como modelo da minha vida. Ele é a pedra de esquina. Eu alinho a minha vida a partir dele, amém ou não amém? É a partir dele. Jesus nunca foi covarde diante do pecado, diante dos malfeitores. A posição de Jesus sempre foi uma posição de justiça. O voto é uma ação de justiça, amém? Então faça com justiça, age em justiça. Que justiça, pastor? Justiça segundo a justiça de Deus. Faz como Deus pensa. Em tudo na sua vida, em tudo na minha vida, eu tenho que fazer como Deus pensa. Eu acerto tudo, irmãos? Não. Eu erro. Mas ainda bem que eu até brinco muito isso. Nós temos um saldo de perdão por dia, de quanto? O Pedro quis saber, né? Quantas vezes deve perdoar? Que saldo grande, né, irmãos? 70 vezes 7. Vanessa, se você me perdoar uma vez no dia, ainda tem muita coisa boa, muito saldo ainda, tá vendo? Graças a Deus por isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia, sabe por quê?
porque eu sou um vaso dele. Só quem tem direito são os aceitou o novo nascimento. Então eu quero aqui que você termine esse culto como filho de Deus. Filho de Deus, que tenha prazer da presença de Deus na sua vida. Leva Deus para o seu cotidiano, irmão. Leva Deus para as suas práticas diárias. Leva Deus para toda a área da sua vida. O vaso quebrou-se na mão do oleiro, mas ele tornou a fazer. Ele vai tornar a fazer todo dia. Todo dia. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai, porque somos do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Pai que está nos céus. Santificado é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita em nós a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso eu não preciso me preocupar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Cadê os crentes que confiam em Deus? Cadê os crentes que têm a sua vida confiada nas mãos de Deus? Que têm a mente de Cristo? Eu e você temos a alma que foi gerada por Ele, foi gerado nele. Somos filhos da luz, filhos espirituais. Não andamos em trevas. Não é porque nós saímos das trevas para a luz, não. É porque o homem das trevas morreu e o homem da luz nasceu. Aleluia. Vai adorando. Cadê? Cadê a adoração? Cadê a adoração?